Parte 2, o éter de vida. 4, o éter de vida e a genética. O éter de vida é o caminho para a ação das forças que tem como primeiro objetivo a perpetuação das espécies e, em termos da humanidade, a criação de novas formas raciais. A força cósmica que trabalha no éter de vida é o terceiro princípio da deidade, a energia criadora de Deus. As forças menores trabalhando neste éter são Jeová, o Deus de raça solar lunar, que trabalha com planetas que possuem luas, embora seu foco cósmico seja a órbita solar. O arcangélico é espírito de raça, a mãe e o pai de cada ego que renasce, o próprio ego renascente, os espíritos da natureza, os anjos e os arcanjos e os espíritos pertencentes à onda de vida vegetal, incluindo os espíritos grupo das plantas. Os minerais geralmente não possuem o éter de vida. Semelhante aos outros éteres, o éter de vida tem dois polos, o positivo e o negativo. O polo positivo predomina na estrutura feminina e o polo negativo na masculina. Isto porque a fêmea requer uma quantidade extra de energia criadora que vai ser usada pelo corpo infante do ego que vem a ela para renascer. As forças que trabalham pelo polo positivo são as que trabalham na fêmea durante a gestação, capacitando-a a executar esse trabalho positivo e ativo de criar uma nova forma vivente. As forças que trabalham pelo polo negativo do éter de vida capacitam o macho a produzir o sêmen, no qual o espermatozoide, contendo o átomo semente do corpo denso do ego, que renascerá, é depositado pelos anjos. Os anjos são os guardiões e conservadores dos átomos sementes de propagação da planta, do animal e do ser humano. Quando estão trabalhando com os animais, os anjos são ajudados pelo corpo de desejos da mãe. Trabalhando com o ser humano, são ajudados pelo corpo de desejos do próprio ego renascente. Quando o ego está preparado para o renascimento, os anjos do destino determinam o sexo do corpo, no qual ele funcionará durante essa particular vida terrena, e o arquétipo é formado de acordo com esse sexo. O fator determinante do sexo é a lei de alternação, a menos que essa lei seja modificada por circunstâncias específicas estabelecidas pelo ego em existências terrenas anteriores. Portanto, o sexo é determinado antes que a matriz etérica, feita dos éteres químicos e de vida, seja construída. A lei é a seguinte: quando a matriz do éter de vida do ego, que renasce, é positiva, atrai éter químico e átomos físicos negativos pela ação das forças que operam ao longo do polo positivo do éter de vida, e o corpo denso será feminino. Quando a matriz do éter de vida é negativa, ela atrairá éter químico e átomos físicos positivos pela ação das forças que operam ao longo do polo negativo do éter de vida, e o corpo denso será masculino. Este trabalho tem início no útero com o óvulo fertilizado, que é, nesse estágio, o próprio corpo. O ego renascente fica rondando próximo à sua futura mãe, revestido pela cobertura embrionária da mente e do corpo de desejos, enquanto a matriz é colocada no útero materno pelos anjos. Depois que o átomo semente foi depositado no corpo da mãe e a concepção se realiza fertilizando o óvulo, o ego que vai renascer
permanece do lado de fora por um período de 18 a 21 dias, enquanto o corpo de desejos da mãe trabalha sozinho sobre o corpo denso embrionário. Para o cientista ocultista, todos os elementos de hereditariedade estão inerentes no éter de vida e são manipulados pelas inteligências invisíveis, ainda que auxiliados pelo ser humano. As características secundárias do sexo são também o produto de forças que trabalham pelos polos positivos e negativos do éter de vida. Deve-se notar que as características do sexo não estão confinadas às funções reprodutivas primárias do corpo, mas que cada célula do corpo mostra uma diferença de sexo. Por exemplo, cada célula do corpo feminino tem 23 grupos ou pares de cromossomos e cada par são como gêmeos idênticos, mas no corpo masculino, cada célula contém um par que é assimétrico, isto é, diferente. Podemos dizer que o 23º par de cromossomos são os cromossomos do sexo, que na célula do corpo feminino são idênticos e descritos como os 2 cromossomos X, enquanto que o 23º par de cromossomos na célula do corpo masculino consiste de 2 cromossomos diferentes, X e Y. É o cromossomo Y que determina a masculinidade do corpo. Até 1957, acreditava-se que havia 48 cromossomos, 24 pares, na célula do corpo humano. Porém, naquele ano, um novo tipo de microscópio revelou que havia, de fato, somente 46, 23 pares. Repetimos que o que dissemos aqui tem relação com todas as células do corpo, não apenas com os gametas ou células matrimoniais. Certas células são reservadas nos órgãos reprodutores no próprio início do processo do renascimento, com o propósito específico de perpetuar as espécies. Ainda que essas células se dividam, muitas vezes a atividade é menor do que outras células do corpo e estão ainda novas quando o trabalho de reprodução começa. Sua maneira de dividir é também diferente daquelas outras células, meiose versus mitose, permitindo a variedade na transmissão de elementos hereditários destes que sejam retirados de 2 pessoas em lugar de uma só. E muitas misturas e associações são possíveis. Quando a célula de reserva se parte em 2, ela forma os gametas, que são mais comumente conhecidos como óvulo e espermatozoide, ou ovo e células espermáticas. As células do ovo contêm cada uma o cromossomo X. As células do esperma contêm cada uma o cromossomo X ou o cromossomo Y. Cada gameta contém apenas uma metade do número de cromossomos da célula normal, mas quando os 2 gametas se unem, a célula resultante, óvulo fertilizado, possui mais uma vez o número completo de cromossomos. Os cromossomos levam formações diminutas chamadas genes, as quais são os verdadeiros agentes da hereditariedade. Desde que cada cromossomo possui cerca de 1000 genes, o ego renascente dispõe de cerca de 46.000 genes de cada um de seus pais. Assim, o cunho genético
ou padrão é colocado na célula original, que continua dividindo-se na maneira usual das células do corpo para formar o novo organismo que é o domicílio de um espírito humano. A feminilidade parece ser a condição básica. O cromossomo Y adiciona o elemento masculino. Comparar o diagrama 13 do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmo, abaixo. Diagrama 13, o princípio e o fim dos sexos. Pelo microscópio, os genes são vistos dentro das células como pequenas faixas, cruzando os cromossomos filiformes, algumas vezes comparados a gotas. Disse que são moldes da natureza que fazem uma determinada criatura de conformidade com o padrão de seus antepassados. É de especial interesse para o ocultista a afirmação de que o gene é talvez uma espécie de elo perdido entre a matéria viva e a morta, daí ser também chamado a molécula vivente. Assim, talvez possamos começar a traçar a linha neste ponto entre a molécula comum, que pertence ao campo do éter químico, e a molécula vivente, que pertence ao campo do éter de vida. O gene é a menor unidade da matéria vivente. Contudo, possui também características da molécula complexa, semelhante àquelas das proteínas, que estão sujeitas a todas as leis comuns da química. Calcula-se que o gene tem cerca de 1 milhão de átomos. Os ocultistas dizem que os genes e os cromossomos são depositados por forças que trabalham no éter de vida. Na verdade, os dois éteres inferiores constituem um corpo vital ou de vida, que atua como uma matriz, como uma rede ou malha de força, dentro da qual os átomos do corpo são coletados num padrão vivente ou organismo. Aprendemos que o sangue e as glândulas de secreção interna, endócrinas, são, num sentido especial, o produto mais elevado do corpo vital, e entre as glândulas endócrinas, o corpo pituitário, localizado na cabeça, é, nas palavras dos modernos biofísicos, o mais poderoso órgão sexual do corpo. Suas secreções governam os ciclos de fertilidade, tanto no homem como na mulher. É o foco do espírito de vida, Cristo macrocósmico, no ser humano, que é um fogo do livro Princípios Ocultos de Saúde e Cura, capítulo 10, Max Rendel, Fraternidade Rosa Cruz. O corpo vital, como é um todo, é o reflexo ou emanação, poderíamos até dizer condensação, do mesmo princípio, do livro O Corpo Vital, capítulo 1, Max Rendel, Fraternidade Rosa Cruz. Todos os hormônios segregados e libertos na corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas são expressões do éter de vida, mas aqueles, como o corpo pituitário e as gônadas, que segregam hormônios sexuais, são mais ainda, porque estes são os participantes ativos juntamente com os genes e cromossomos, nos ciclos reprodutivos do indivíduo e das raças. Futuramente, a vida do Cristo cósmico irá suplantar inteiramente o princípio de raça geovística. O número de cromossomos em cada célula
difere de uma espécie de vida para outra. Somente o corpo humano contém 46 cromossomos. O completo desenvolvimento e praticamente todas as propriedades do organismo adulto estão determinadas pelo conjunto de genes ocultos em cada cromossomo de cada célula do corpo. Cada animal ou planta cresce ao redor de seus genes. Isto foi comparado ao modo de como é formada uma massa de matéria inorgânica. Por exemplo, certos núcleos atômicos carregando uma carga de 6 unidades elétricas positivas rodear-se-ão com uma envoltura atômica de 6 elétrons cada, o que leva os átomos a se acomodarem num padrão hexagonal regular, formando os cristais que chamamos de diamantes. Não é preciso dizer que até mesmo o organismo mais simples é bem mais complexo do que o diamante. Porém, em ambos os casos, temos o típico fenômeno da organização macrocósmica sendo determinada até ao último detalhe pelos centros microcósmicos ou atividade organizada.